Após breve intervalo, estamos retomando a nossa 20ª sessão ordinária virtual de 7 de maio de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1.1503/2018 a 2018-01228, recorrente Seju e Dubai Distribuidor de Alimentos Limitada, recorrido ambos. Relator, conselheira Aneline Magalhães. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Daniel Landim. Presente também o representador do PGE, doutor Biratã Andrade. Com a palavra, a relatora, doutora Aneline. Bom dia a todos, novamente. Presidente, o relato vai ser breve, porque, inclusive, algumas questões pontuais foram levantadas pela empresa, já foram elucidadas no processo da relatoria anterior, tá? Mas trata o ato de infração de entregar, transportar, receber, estocar ou depositar a mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, penalidade incerta no 123.3M. O autuante informou que realizou a auditoria fiscal ampla do período de 2014 a 2017 e que o contribuinte encontrava-se, na época da fiscalização, baixado a pedido. Ressaltou que realizou a fiscalização cruzando a tabela das notas fiscais destinadas ao contribuinte com as tabelas de notas seladas no sistema Cometa e citando a Cefaz, e que as notas fiscais que não apresentavam paridade nas informações de data de emissão e número de nota e chave eletrônica fiscal foram as que foram consideradas na autuação. O contribuinte apresentou, desde a defesa, repisado no recurso, pontualmente 4 argumentos, 4 solicitações. Deixa eu abrir aqui para pontuá-las. A primeira diz respeito à nulidade pela falta de emissão do termo de notificação da Instrução Normativa 49/2011, que diz que, no caso de processo de baixa a pedido, a empresa deve ser notificada para pagar espontaneamente o imposto. Diz o seguinte: encontrada alguma irregularidade que resulte na exigência de tributo, deverá ser lavrado o termo de notificação, concedendo-se o prazo de 10 dias para o contribuinte efetuar espontaneamente o recolhimento do imposto devido. Esse é o primeiro ponto levantado pela autuada, tanto na defesa quanto em sede de recurso, um pedido de nulidade. O segundo ponto diz respeito ao roubo, né, a inclusão de algumas notas com mercadorias objetos de roubo na autuação, que, inclusive, o mesmo processo, que essa questão do Cefit, né, que foi analisado no processo anterior, tanto que os julgamentos de primeira instância e o parecerista excluem esse argumento com base no parecer à época do Cefit, né, e a empresa que apresentou, assim como no processo anterior, documentos, extratos de rastreamento e aqui a cópia do pagamento com relação ao sinistro da seguradora, extrato bancário, isso tudo foi apresentado aqui aos autos. O terceiro ponto foi a solicitação de se considerar atenuante do artigo 123, parágrafo 10º, parágrafo 12. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Que diz o seguinte: a penalidade prevista na linha M do inciso 3 deste artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas. Então, o contribuinte solicita, no terceiro ponto, a aplicação dessa atenuante, por se tratar de produtos com imposto já embutido. E no quarto ponto, ele solicita a correção
da carga líquida, né, que teria sido no cálculo, o autuante aplicou a carga líquida do Centro-Oeste, deixa eu ver se foi do Centro-Oeste, e não considerou, aliás, aplicou do Sudeste, enquanto que era do Centro-Oeste, que era as notas fiscais do Distrito Federal. Desculpa, tem o último ponto que eu anotei aqui. Que ele solicitou também, contribuinte ao final, ressaltou aqui a questão de ter um termo de acordo, né, com o Estado. O auditor deixou de aplicar a carga líquida do termo de acordo que foi firmado pelo contribuinte com o Estado. Então, na verdade, são esses 5 pontos. No julgamento de primeira instância, como eu já aqui mencionei em alguns pontos, ele afasta o termo de notificação, o argumento da nulidade por termo de notificação, sob o fundamento de que o autuante teria emitido um termo de intimação para que o contribuinte se manifestasse acerca dessas notas fiscais que não teriam sido seladas. Então, ele fala que o termo de notificação teria sido substituído por esse termo de intimação, que oportunizou o contribuinte para se manifestar das notas fiscais que não teriam sido seladas. Com relação ao roubo, como eu já mencionei, ele tomou como base o parecer da Cefit à época que foi pelo indeferimento. Com relação à atenuante, manifestou-se que, no caso, essas notas fiscais foram, inclusive, objetos desse outro auto de infração, então, não teria essa comprovação da escrituração, então, por isso, ele afastou o argumento e fez a correção da carga líquida. No julgamento, eu achei interessante, porque a gente tem discutido bastante isso, pelo menos coincidentemente nas sessões que eu venho participando, ele fez uma ressalva na sua manifestação sobre, que diz o seguinte, que eu achei bem interessante, deixa eu ver aqui onde que eu anotei, que ele se repisou, ele se manifestou dos argumentos que realmente embasaram a sua convicção. Isso porque ele não menciona com relação ao termo de acordo, né, e inclusive o ponto do recurso ordinário que pede a nulidade do julgamento singular, porque ele não teria se manifestado especificamente com relação a esse ponto 5, que foi o termo de acordo firmado entre o contribuinte e o Estado. Deixa eu ver aqui onde ele fala isso. Mas, embora eu não tenha achado aqui o texto, ele fala exatamente isso, que se manifestou e embasou o seu julgamento, repisando e afastando os argumentos que levaram ao seu convencimento, tá? Então, no recurso ordinário, a mudança vai ser essa com relação ao pedido de nulidade do julgamento singular, por falta de manifestação de todos os pontos, especificamente do ponto 5, que é com relação a esse termo de acordo. Os demais pontos são esses que já mencionados na defesa e repisados, inclusive, aqui no memorando apresentado pelo contribuinte. O parecerista, como novidade do que já foi afastado pelo julgamento singular, ele informa que esse dispositivo da IN 49/2011, que obriga, né, a emissão do termo de notificação nos casos, teria sido revogado pela Instrução Normativa 07/2012. E aí, essa é uma questão que a gente vai discutir, né, que a gente vai analisar melhor quando dá do momento de discussão do processo. Mas os demais pontos do parecer são os mesmos já levantados pelo julgador, a questão do 123, parágrafo 2º, parágrafo 12, né, não ter sido comprovada a escrituração das notas no livro do registro de entrada, menciona novamente o parecer de indeferimento da Cefit e
com relação ao levantamento, ao valor, a ressalva que ele faz é que, no caso, deve ser excluído o imposto, né? Porque a autuação trata só de obrigação acessória, que não há uma análise do imposto devido. Se houve um pagamento, se não houve, não é matéria desse tipo de levantamento, dessa fiscalização. Então, ele faz essa ressalva aqui da parcial procedência para, no julgamento, era a exclusão, a alteração da carga líquida, e aqui, no parecer, ele acrescenta essa questão da exclusão do imposto que foi indevidamente lançado no auto de infração. Presidente, é um breve relato, mas eu fico à disposição para qualquer consideração. Obrigado, doutor Neline. Com a palavra do Biratã Ferreira de Andrade. Renovando meu cumprimento a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Vamos lá. Ausência de selo fiscal. Então, o primeiro ponto aqui é a nulidade por falta do termo de notificação, né? Só que tentar, para não precisar fazer a leitura completa do parecer, vou só tentar destacar aqui alguns pontos. Alega a parte que o auto de infração é nulo, uma vez que não foi lavrado o termo de notificação, que se refere ao artigo 14 da Instrução Normativa 49/2011, ofertando ao contribuinte o prazo de 10 dias para o recolhimento espontâneo do imposto devido, né? Nesse ponto, o parecer destaca o seguinte, né? É importante salientar que a obrigação de emissão de termo de notificação previsto no artigo 14 da Instrução Normativa 49/2011 foi revogado pelo artigo 4º da Instrução Normativa número 7/2012, não havendo mais, na data do início do procedimento fiscal em tela, a referida obrigação por parte do fisco estadual. Esse é um ponto. E aí eu vou até inverter um pouco aqui a ordem e começar pelo fim. Como assim? É porque, assim, tem esse auto de infração, ele tem uma cobrança, ausência de selo fiscal, tá? Portanto, descumprimento de obrigação acessória, mas existe também a cobrança do imposto. Existe a cobrança do imposto. E aí, esses diversos questionamentos em relação qual a alíquota, né? Qual o imposto devido, porque tem um termo de acordo que estipula uma carga alíquota específica para a empresa, porque tem a necessidade de um termo de notificação, no caso do procedimento de baixa, permitindo que o contribuinte efetue o pagamento de forma espontânea do imposto. Então, por isso que eu estou querendo ir logo nessa questão do fim do parecer. Por quê? Porque, na verdade, o que o parecer destaca, nesse ponto eu concordo, né? O descumprimento, a autuação aqui é por falta de selo fiscal. Poderia o fiscal cobrar o imposto? Em tese, ele pode, como a gente vê vários autos de infração lavrados. Só que aí, eu entendo né, que ele teria que ter lavrado um auto por falta de recolhimento do tributo, com base nos elementos de convicção que ele tivesse encontrado para a exigência desse imposto. E muitas vezes a gente observa lá o seguinte, em decorrência, tendo em vista, ao se verificar a ausência de selo fiscal, né, e a partir daí, verificado a ausência de escrituração, a ausência de registro, aí ele vai fazendo todo aquele apanhado para poder cobrar o imposto. Então, isso é perfeitamente possível. Não estou dizendo que não seja possível. Só que, ao se examinar aqui o auto de infração, eu vou até abrir aqui o auto, a gente verifica que ele, basicamente, ele tem como relato da infração
é o seguinte, entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída interestaduais. O autuado recebeu 17 notas fiscais sem a devida aposição de selo fiscal de trânsito. Tá? Então, assim, essa é a autuação fiscal. É como eu disse aqui, de repente, até no mesmo auto de infração, em tese, a gente geralmente está acostumado a ver isso em autos distintos, né? Mas se ele, talvez, ao fazer menção no auto de infração e justificasse também a falta de recolhimento do imposto, até a gente poderia discutir aqui essa possibilidade. Mas o fato é que, ao se analisar o auto aqui, eu só consigo visualizar mesmo a exigência da falta, ou melhor, a autuação pela falta de descumprimento, pelo não cumprimento de uma obrigação acessória, que é a falta da posição de selo fiscal. Eu realmente aqui, eu não consigo aqui, embora ele tenha feito aqui nas informações complementares, aqui uma tabela aqui com os valores e tal, mas até porque, veja bem, inclusive na parte da penalidade, a penalidade citada aqui, até na informação complementar, ele diz só, cita o artigo 157, aplicação do selo de trânsito, era obrigatório para todas as atividades econômicas, a comprovação de operações de entradas e saídas de mercadorias, obrigação acessória. Penalidade, artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 2.670, relativa à documentação e escrituração, entregar, transportar, tal, multa equivalente sem o selo fiscal de trânsito ou virtual, multa de 20% do valor da operação, o descumprimento de obrigação acessória. Aí, somente na parte do cálculo, na parte final do auto de infração, que ele traz um cálculo aí, incluindo aí imposto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a moldura fática, todos os fatos aí capturam, ao meu ver, de forma bem consistente, o descumprimento da obrigação acessória, pela falta da posição de selo fiscal de trânsito. Repito, até poderia, em tese, ser cobrado imposto, mas desde que isso tivesse ficado devidamente registrado de uma forma mais completa, especificando que ali eu estava exigindo, estava autuando por falta de recolhimento de imposto. Então, assim, da forma como está lavado aqui, eu entendo que deve ser cobrado tão somente 20%. E aí, nesse ponto, eu concordo com a assessoria tributária. Né? Voltando aqui à questão do... Então, nesse ponto aí, ao se considerar esses aspectos, aí outras questões acabam perdendo a importância, como a discussão com o imposto devido e até mesmo a própria questão do termo de notificação, que, como bem destacou o parecer, já estava revogado na época da autuação, mas, de qualquer forma, o termo de notificação era só para justificar o recolhimento, a oportunidade de recolher o imposto de forma espontânea. Então, até esse aspecto aí, a meu ver, também perde importância. Né? Voltando aqui ao parecer. Tem a questão da penalidade, onde também ela suplica aí, postula o atenuante, previsto no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 2.670. Né? E aí, nesse ponto, também nós concordamos com o parecer, quando ele rejeita a aplicação dessa penalidade, já que o agente fiscal ele deixou claro nas informações complementares ao auto de infração que o arquivo analisado foi o da nota fiscal eletrônica. Né? Se ele tivesse pego isso com base
esse confronto com base em uma escrituração. Só, está vendo aqui, está escriturado, está registrado aqui essa nota fiscal. Aí, então, se o imposto já tiver sido recolhido, ou mesmo se for isento, a gente aplica atenuante para o 12º. Só que, no caso aqui, na verdade, esse confronto aqui foi feito com base nessas notas fiscais e que há, inclusive, em outros autos de infração aqui, que a gente, acho que até, inclusive no primeiro auto, né, me parece que as notas aí estão relacionadas, se tratam basicamente das mesmas notas fiscais, salvo engano, aí me corrijam aí o relator e o advogado à parte, mas a acusação está relacionada à falta de estruturação da nota fiscal. Então, assim, não há como se aplicar, então, essa atenuante aqui mencionada, né? Em relação à exclusão daquelas notas fiscais que foram objeto de roubo, né? Como essa questão já restou dissipada, essa analisada e foi contemplada, então aí a gente poderia aqui fazer uma modificação no parecer, nesse ponto de excluir essas notas fiscais relacionadas ao roubo em que ficou devidamente comprovado aí no processo junto ao Cefit. Então, essa aí seria a alteração, basicamente, a ser realizada no parecer da consultoria, onde nós concordamos com a tese exposta no parecer, fazendo, portanto, a inclusão, ou melhor, a exclusão dessas notas fiscais aqui mencionadas. Assim, em linhas gerais, são essas as considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, e o doutor Daniel Landim. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Dando seguimento ao processo, com a palavra, doutor Daniel Landim. Bom dia de novo, né? Então, assim, realmente, se o caminho do julgamento for para a exclusão do ICMS, eu concordo com o doutor Biratã que realmente muitas questões vão perder o objeto, é verdade, né? Mas, como a gente não dá para prever o futuro, eu vou ter que explicar os 7 pontos novamente. Então, infelizmente. Mas vamos lá. O primeiro ponto é a nulidade. 7, nós estávamos sendo fiscalizados exatamente em razão dela, tanto que a fiscalização foi de 2014 até a data da baixa. A IN, ela fala o quê? Que encontrada alguma irregularidade que resulte na exigência de tributo, deverá ser lavrado um termo de notificação, concedendo-se o prazo de 10 dias para que o contribuinte efetue espontaneamente o recolhimento do imposto exigido. Então, não é uma notificação qualquer, não é uma notificação de esclarecimento, e sim uma notificação para pagamento espontâneo sem a respectiva multa. O julgador de primeira instância entendeu que o termo de intimação de esclarecimentos que existia dentro do processo para esclarecer se estava selado ou não aquela nota, que ficou aquele debate durante a fiscalização, ele entendeu que ele poderia suprir aquilo que a IN 49 estava determinando, que era o termo específico de pagamento espontâneo daquele valor já devidamente liquidado, certo, para que a gente pudesse fazer o pagamento. Pode passar? Já o parecer da SEAPRA, ele vem com a novidade. Ele vem informando que o artigo 14 da instituição normativa, né, que é o artigo que exige o termo de notificação, ele informa que ele foi revogado pela instituição normativa 7 de 2012. Né? Entretanto, a instituição normativa 7 de 2012, ela revoga da instituição normativa 49 apenas o artigo 19 e o artigo 20. Ela não trata nada em relação ao artigo 14. E se você for olhar no site da Cefaz hoje, o artigo, e a Cefaz ela vai atualizando e vai revogando, sempre vai modificando as legislações anteriores, o artigo 14 da instituição normativa 49 de 2011, ele continua lá em pleno vigor. Se o legislador queria um dia ter revogado ou não, ele poderia até ter tido a intenção, a Cefaz pode até ter tido a intenção, mas até hoje, o artigo 14 da instituição normativa 49 de 2011, ele está lá, em pleno vigor. Então, assim,
o que o doutor Sidney, lá da consultoria, ele fala que foi revogado por essa normativa. Quando a gente fala nessa normativa, os únicos artigos revogados, modificados pela normativa 07 de 2012, são apenas os artigos 19 e 20. O 14 continua valendo. Se era para ter sido revogado, é uma outra situação, mas que ele está hoje em pleno vigor, ele está e deve ser observado. E aí eu trago o julgamento da Câmara, né, da segunda Câmara, dizendo que da necessidade quando o contribuinte pede a baixa cadastral, na fiscalização é necessário que haja o direito ao contribuinte fazer esse recolhimento sem multas, sem as multas punitivas. O segundo ponto é que o julgador de primeira instância realizou os 4 pontos que a gente realizou, e apenas em relação do termo de acordo, que era a aplicação do acordo existente à época dos fatos, deixou de aplicar o termo de acordo, tanto o fiscal, lógico, a primeira instância, não sequer apreciou essa questão. E o acordo, a gente está falando de uma redução de 41% para 18%, às vezes a mais, às vezes a menos. Então, era uma questão bastante necessária a análise por e a nulidade da falta de termo de notificação para pagamento seja ultrapassada, que o processo retorne à primeira instância, para que o julgador de primeira instância aprecie esse ponto específico. Aí eu trago só as decisões tanto da segunda como da terceira Câmara, que fala sobre nulidade da decisão de primeira instância por não apreciar todos os pontos da impugnação. Realmente, apenas esse ponto deixou de ser apreciado, e era um ponto bastante importante, porque influi diretamente no valor do auto de infração. E aí, vamos para a questão dos erros de mérito. O primeiro ponto é a história do roubo, né? Isso já foi ultrapassado no outro processo, eu vou tentar passar mais rápido para a gente ganhar tempo. É a mesma situação. Seria do roubo, questão do pagamento, questão do processo CEFIT, mesma situação, que são aquele grupo, aquelas notas. Aí a cobrança do imposto devido, que é o parecer da CEAP, né, que o Dr. Sidney levantou essa questão, que o auto de infração, o esboço dele é apenas de cobrança de obrigação acessória, acabou se exigindo imposto, e ele entende que esse imposto deve ser realmente excluído, e eu concordo também com ele, e com o doutor Biratã nesse ponto, e realmente, se for excluído, muitos dos pontos acabam perdendo o objeto. Vou passar. Outro ponto é da questão daquela nota, doutor Biratã, que o senhor pediu para explicar melhor. Existe uma nota que ela é substituição tributária na fonte, né, nacional, que é... Qual o número da nota? Essa nota, a 208.329, ela não é objeto do auto de infração, como foi dito aí, acho que alguém falou isso, né? Ela não é objeto do auto de infração, ela está devidamente registrada no SPED, é uma nota do valor alto até, que foi pago, que a gente está solicitando para que seja enquadrada no artigo 126, parágrafo único, porque também é o da época, né? A operação tributária deve ser reduzida a 1%, se tiver devidamente registrado no livro fiscal. Apenas se os senhores discordarem, que eu acredito que não vão discordar, é que iria para o 123, que é o artigo novo, como o doutor Leus falou, ele só deve ser aplicado se for mais benéfico ao contribuinte, e mais benéfico ao contribuinte é o artigo 126, parágrafo, que seria 1% em relação àquela nota. E aí, o doutor Leilson, a doutora Elineide, que puderem ter acesso, o doutor Henrique ter acesso ao SPED de agosto de 2015, certo? Na linha 2.912 do SPED fiscal, do contribuinte, está aqui a nota fiscal registrada no C100, devidamente registrada no C100, certo? Então, os requisitos era ser substituição tributária. O outro requisito era estar escriturada no SPED fiscal. Está aqui registrado no SPED fiscal, e aí, se os senhores puderem dar uma olhada, não dá para a gente retificar, dizer que retificou, porque a empresa já está baixada, né? Então, tá aí, mas se o senhor puder olhar na linha 2.912,
12. Só por confirmação. Então, essa nota também deveria ser excluída junto, excluída não, deixada a 1%, e tirar o imposto, obviamente. E em relação à aplicação da lei de interesse estadual, isso foi o único momento que o julgador de primeira instância acolheu, porque o fiscal se confundiu em algumas mercadorias, ele aplicou a carga líquida, como se a mercadoria tivesse vindo de São Paulo, mas na verdade ela veio do Centro-Oeste, e é uma carga líquida também. Ele acolheu isso, então seria só manter a sentença. E o último ponto é a questão, né? O contribuinte tinha regime especial, um acordo junto à Cefaz, que dava uma redução da ação. Obviamente, se toda a questão do imposto, como o doutor Buratã sugeriu, ele perde a necessidade. E a julgadora de primeira instância não analisou a questão de jurisprudência da casa, conselheiro Lúcio Flávio, falando que deve sim. Por que deve? Porque não é o caso de venda sem nota fiscal ou falta de omissão de receita, omissão de entrada, mas sim apenas uma falta de obrigação necessária, que era a história do selo. Então, o termo de acordo ele deveria sim ser aplicado ao caso específico. E aí, eu trago aqui agora, doutor Franzé, se a gente puder fazer dessa forma, que agora são 7, né, que é um pouco mais complicado do que o outro, né? Então, assim, se a gente puder julgar na sequência, lógico que o senhor vai decidir, só uma sugestão, se a gente pudesse fazer dessa forma, com licença, pudesse fazer dessa forma, seria melhor para um eventual, até para se fazer uma resolução e um eventual recurso extraordinário, se vier a ter. Vai passar? Aí a gente organiza também a parte lá, alternativamente, caso aqueles 2 pedidos de nulidade não sejam aceitos, que a gente venha para a questão de mérito ponto a ponto. Ok? E qualquer dúvida, só pedir. A gente... Obrigado, doutor Daniel Landim. A sua manifestação picotou um pouco, eu não sei se é o equipamento que cortou um pouco, mas eu creio que não teve nenhum prejuízo para a compreensão dos senhores conselheiros, né? Todos compreenderam bem os argumentos da defesa, né? Senhores, o processo está em debate. Estava esperando alguém começar, viu? Pronto. Vai, Ali. Vou começar. Lineide, palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Landim. É sempre bom ter o senhor aqui, a primeira vez, seja bem-vindo. Com relação à questão do imposto, a gente observa que o agente do fisco, viu, doutor Buratã, na informação complementar, ele traz a explicação da cobrança do imposto aqui. Na folha 4, ele faz da informação complementar, começando primeiro com um aspecto. Essa ação fiscal aqui tem um diferencial. Antigamente, a gente tinha uma ação fiscal que era específica para a baixa cadastral. Aí, depois, houve essa alteração na legislação. Aí, quando o contribuinte pede a baixa, é efetuado a baixa, e a ação fiscal que o contribuinte se submete, posterior a efetuado a baixa, é uma ação fiscal normal. Então, não tem por que a gente falar em questão de espontaneidade. Se a gente for no mandado de ação fiscal, a gente vai ver que é uma ação fiscal normal. Não existe mais aquela ação fiscal específica para a baixa, onde era concedido um termo de notificação, que a pessoa concedia um prazo para regularizar. Isso porque, naquele procedimento, a baixa do contribuinte ainda não tinha sido efetuada. Quando a gente ia lá no cadastro, o contribuinte estava assim, em situação, em processo de baixa. Agora não, ele pede a baixa é automática, e a ação fiscal posterior é uma ação fiscal normal. Daí porque o doutor Sidney ter falado na revogação do artigo. Aí, partindo para a questão do imposto, a gente vai encontrar na informação complementar
folhas 4 da informação complementar, ele explicando o cálculo do imposto. Né? Por quê? Porque as notas, como a nota não foi selada, daí a necessidade de cobrança do imposto. E também, se os senhores forem no CD anexado pela fiscalização, também tem uma planilha onde ele primeiro tem as notas fiscais sem selo, as notas fiscais sem selo a cobrar, né? Aí a que não cobra, aí a justificativa da não cobrança, e aí excluído do cálculo, e as notas fiscais sem selo com a cobrança do imposto, e todo o cálculo para a cobrança desse imposto. Certo? Por isso que aí eu entendo que, nesse caso, e a gente já pegou alguns casos, que a falta de selo, o agente do fisco, ele conjuga a falta de selo com a cobrança do imposto, até mesmo porque no 123 ele diz assim, sem prejuízo do imposto devido, que no caso tem um imposto devido. Inicialmente, são essas colocações que eu faço, a questão da cobrança do imposto, nesse caso, e que a ação fiscal é uma ação fiscal normal, de auditoria, que depois de efetuado o processo da baixa, daí a não necessidade de termo de notificação para dar espontaneidade ao contribuinte. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, o processo continua em debate. Presidente, eu estava verificando aqui, fazendo algumas pesquisas, efetivamente, a baixa, ela já está resolvida, essa questão, desde 2011, com a ação normativa 40/2011. Não foi citada pelo doutor Sidney aí, para afastar o argumento da notificação, mas desde 2011, que, como disse pela doutora Elineide, todos os procedimentos de baixa da Secretaria da Fazenda, eles são automáticos. O contribuinte solicita a baixa, isso tudo está regulado na Ação Normativa 40/2011. O contribuinte solicita a baixa e depois de um certo tempo, dada a baixa automática, e o contribuinte fica há 5 anos à disposição do fisco para ser fiscalizado. E aí ele deve até indicar a pessoa que ficará com os documentos fiscais, os livros, para serem apresentados à baixa, ao procedimento de baixa, se vier, ao procedimento de baixa, não, ao procedimento de fiscalização, se vier a ação fiscal. Mas, assim, isso foi a maneira que o Estado fez de desburocratizar a questão da baixa cadastral, porque antigamente a empresa pedia a baixa e ficava esperando tempos e tempos e tempos para ser fiscalizado, e aí depois da fiscalização é que era dado o processo de baixa da empresa. Não. Em 2011, agora você, com a Ação Normativa 40, resolveu isso. A baixa automática, e depois, se for o caso, sai uma ação fiscal para cobrar algum imposto devido. Aí a ação fiscal normal, como é o caso dessa ação. Então, essa questão da baixa, ela está superada. Também eu entendo, como a doutora Elineide, no sentido de que, para mim, data vem a posição da Procuradoria, na informação complementar, o auditor do FIS deixou bem claro por que ele está cobrando imposto. Ele está dizendo assim, considerando o KNAI do contribuinte, utilizando a sistemática prevista no decreto 29.560/2008, que são aqueles agregados e aquelas cargas que existem lá, para apurar o imposto devido relativo aos documentos de aquisição, venda do fornecedor, entre parênteses, sem selo. A tabela de cálculo do ICMS devido encontra-se em anexo digital. E aí, quando se vai no anexo, existem lá na planilha, detalhamento final, falta de selo, no final existe uma coluna onde tem-se a ICMS a cobrar, está grafado até de amarelo, e aí, quando se clica em qualquer dessas células, verifica o valor que ele cobrou aplicando o decreto 29.560/2008, de acordo com a origem.
às vezes 16,5%, às vezes com agregação de 33%, às vezes com de 0,115, dá o quê? 11,5%, e por aí vai. Tem lá toda, nessa planilha, tem os elementos do decreto 29.560 que ele aplicou para cobrar o ICMS. Então, eu vejo que há, sim, a possibilidade, nós julgamos autos dessa forma aqui, né, descumprimento de obrigação acessória, cobrando-se a ST. Se eu não me engano, nós julgamos aqui nessa segunda Câmara um auto de infração de falta de selo, quando as operações eram substituição tributária na entrada. E aí foi cobrado o imposto lá no auto de infração, mais a multa da falta de selo. Eu acho até que é mais benéfico ao contribuinte, no sentido de que se fizer 2 autos de infração, um você vai cobrar o imposto e a outra a multa pela falta de recolhimento do imposto. Esse é um auto. O outro auto de infração é cobrando justamente o descumprimento da obrigação acessória. Um auto cobra a obrigação principal não adimplida e o outro auto cobra a obrigação acessória não adimplida. Ou seja, teria 2 autos de infração com 2 multas. E aqui, se eu não me engano, foi esse o caso da gente ter julgado o auto procedente, cobrando-se o imposto em razão até da prescrição contida no caput do artigo 123, que alcança todos os dispositivos do artigo 123, quando ele diz sem prejuízo do pagamento do imposto, né? Então, eu vejo, nesse caso, se a fiscalização não tivesse feito nenhuma alusão, seja porque está cobrando o imposto, seja do cálculo que foi feito nas informações complementares, aí sim, eu seria contrário, refratário à cobrança do imposto. Mas, pelo que está constando no auto de infração, na informação complementar do auto de infração, no início da página 4, ele diz o porquê que está apurando o imposto, depois traz esses cálculos para dentro da informação complementar, e esses cálculos, eles são copiados lá do anexo que consta no CD. Então, presidente, eu entendo que sim, que é possível a cobrança desse ICMS até com base em precedente desta Câmara. Tá? E vejo também a questão da exclusão daquelas notas fiscais que foram já excluídas na primeiro auto de infração, e também no sentido de que se a empresa comprovar que essas notas fiscais foram efetivamente seladas, e por que eu digo isso? Porque essas notas fiscais que estão na planilha, elas são diferentes daquelas notas fiscais que estão na planilha da falta de escrituração, né? São muito mais notas fiscais em relação àquela planilha. Então, assim, o doutor Landim trouxe a observação de que algumas dessas notas fiscais estariam escrituradas na FD. É o caso, no meu entendimento, de verificar uma questão de perícia para saber se essas notas estão realmente escrituradas na FD, ou se o foram após o procedimento fiscalizatório. E aí não seria o caso de se aplicar essa atenuante, né, já que depois do procedimento fiscal não se permitia mais essa escrituração no sentido de elidir ou de ilidir, ambas as palavras cabem aqui, para essa parte da multa referente a essas notas fiscais que foram escrituradas. É assim que eu entendo, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo... Aliás, quando eu digo elidir, não, diminuir o valor da multa que está lá no parágrafo 12º, né? Sim, entendemos. Senhores, o processo continua em debate. Alguém mais deseja manifestar-se? Se não houver, eu colocar em votação. Presidente, só questionar aqui a relatora com relação a esses cálculos que a defesa trouxe aos autos, né? E essas notas fiscais, a senhora conseguiu verificar alguma coisa?
que a defesa trouxe ou que O recurso, na realidade, né? Na realidade, a defesa trouxe um questionamento com relação a algumas notas fiscais que estavam escrituradas, né? E a cobrança, né? A cobrança com relação desse imposto, né? De acordo com a região. Não, no caso seria só uma nota, né? O questionamento da escrituração. Mas eu até, como relatora, mas eu estou cheia de dúvidas. Né? Por isso que eu estou bem caladinha. Normalmente eu não fico muito caladinha, não. Porque são muitas informações novas no julgamento, para o julgamento do auto, né? Desde a questão do Cefit, que a gente tomou conhecimento que estava assim, já tinha anotado vários questionamentos para fazer, e apareceu de novo hoje, como essa questão que a conselheira Neide trouxe da IN 40, aí eu fui abrir aqui, já vi que ela, inclusive, já foi revogada também. Então, assim, e essa questão da escrituração dessa nota que eu realmente não vi, já tinha até anotado para perguntar ao doutor Daniel, não vi, mas ele trouxe agora, nos memoriais, essa escrituração dessa nota, né? Que eu não tenho acesso ao sistema, mas os senhores podem analisar. Então, são muitas questões novas no mesmo processo. Inclusive, até concordando com a Nelly, presidente, os próprios pedidos que a parte está trazendo agora em sustentação oral, eles são pedidos teoricamente novos, né, em relação ao recurso que foi apresentado, né? O recurso ele fala especificamente em nulidade, em caso de não acatar a nulidade, ele pede na realidade uma perícia, né? Os pedidos que estão sendo apresentados agora em sessão tem muito a ver com a questão da perícia que está sendo apontada, né? Então, como a Nelly está dizendo, tem muita coisa nova aqui nessa situação que está sendo colocada agora. Que, como também ela disse, alguns já foram até respondidos aqui, né? Doutora Adeline, se fosse converter em perícia, ou a senhora vai pedir perícia, quais seriam os termos da perícia? Presidente, eu não consegui nem chegar ainda nessa perícia, não, sinceramente. Eu ainda não consegui chegar aí ainda. Eu ainda estou me questionando aí com relação à cobrança do imposto mesmo. No levantamento do auditor, né, a gente vê aqui nas planilhas, porque assim, qual era a grande questão da selagem das notas? Você já tinha meio que uma conclusão automática do não pagamento do tributo, né? Ou pelo menos uma presunção menos relativa, vamos dizer, porque era como se fosse uma das formas que o fisco tinha conhecimento da operação. Mas, hoje, nessa época, já não se falava mais isso, porque o fisco já tinha como ter conhecimento dessas operações, né? Apesar da selagem continuar obrigatória por outras razões, porque era a selagem que pare o auditor ali no trânsito, verifica se os documentos fiscais estão corretos, com a mercadoria transportada, verifica outras infrações, né? Só que eu ali me senti pouco desconfortável, eu até olhei aqui de novo quando a conselheira Neide falou, se ele tinha trazido mais observações, sabe, na planilha das notas que ele cobrou o imposto. Ele só colocou o valor, pelo menos eu não encontrei ele colocando uma observação. Por exemplo, ele disse que só fez o levantamento com o Citran, e ele não colocou lá por que ele cobrou aquele imposto. Se ele fez um outro tipo de levantamento, se ele checou que um outro sistema, ou que não estava realmente na escrita fiscal, alguma outra comprovação do fato de recolhimento desse imposto. Então, eu estou igual ao doutor Daniel, assim, quando disse que achava que a manifestação do parecer era mais provável. Então, fiquei aqui como relator um pouco ainda em dúvida. Eu queria discutir um pouco mais essa questão antes de aprofundar as demais. Doutor Alexandre. Se o senhor me permite, senhor presidente, como aqui a gente está vendo mais dúvidas do que, na realidade, certezas, né? Eu queria pedir vênia e solicitar a presidência vista desse processo, sabe?
analisar com mais cuidado, porque realmente tem muita coisa nova aqui, eu acho que seria mais prudente nesse momento. Na forma regimental, doutor Alexandre, sendo vista ao doutor Alexandre do presente processo. Só uma dica aqui ao doutor Alexandre, se ele for no termo de conclusão, ele vai ver que o único processo que tem cobrança de imposto é esse auto aqui que nós estamos analisando, né? Já é uma ajuda e realmente na planilha, quando você clica na célula, como explicou o doutor Leilson, tem o percentual de agregação, certo? E aí, como não foi escriturada, não estava Deixa eu só uma dica. Está tendo muito eco, senhores. Feche os seus microfones, por favor. Inclusive a presidência. Outra dúvida, para espancar logo, viu, Alexandre? É a questão da 4011. Ela só foi revogada em 2019. Então, ela no período ela vigorava, tá? Ela só foi revogada em 2019. Perfeito. Mas a 49/2011 não foi, entendeu? Então, não, assim, mas veja bem, esse é o negócio que tem que analisar. Dizer, assim, pronto, senhores, vamos otimizar os trabalhos. A vista com o doutor Alexandre já percebeu quais são os pontos importantes, o senhor já deram a contribuição, para a gente avançar no julgamento, na nossa pauta de hoje, tá certo? Os senhores que tiveram mais alguma observação que possa ajudar, auxiliar o doutor Alexandre Goiano, os senhores podem até informar o doutor Alexandre, que com certeza será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo, senhor presidente, com certeza. Tá, obrigado. Quero agradecer ao doutor Daniel Landim pela sua participação, desejar um bom dia, querendo pode permanecer conosco nesta sessão. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço a todos, Daniel. Abraço, Daniel. Dando seguimento, a gente tem que adotar esse tom assim, um pouco autoritário, senão a coisa torna sem fim. Dando seguimento à nossa pauta, anuncia o processo de recurso 1.1596/2017, aí 2017-01647. Recorrente Idil Ipucaba, distribuidor de bebidas limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Quem está com a palavra? Presidente, primeiramente, renovar meus cumprimentos a todos aqui presentes, né? E tentar ser objetivo aqui, em função até do adiantado da hora, né? O processo foi bastante discutido do anterior e bem complexo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de forma mais simples. Esse processo trata da acusação de falta de recolhimento de ICMS decorrente de aquisição interestadual de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Segundo o relato de autoinfração, ao consultar os sistemas corporativos da Cefaz, verificou-se que o acusado deixou de recolher o ICMS substituição de entradas interestaduais e ICMS antecipado, código 1031, referente aos meses de março, junho, agosto e outubro de 2012. Tendo infringido o artigo 74 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123, 1D da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003, combinando na cobrança de ICMS no valor de R$ 3.412,88 e multa no valor de R$ 1.706,42. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por cessamento ao direito de defesa em face de irregularidades cometidas pela autoridade fiscal, ao não observar que as notas fiscais objeto da atuação são originárias de operações objeto de convênio e protocolo, não se aplicando, portanto, à substituição tributária interna, e que a auditoria se baseou apenas num resumo extraído do CITRAN para fundamentar sua autuação, não buscando a verdade material dos fatos. No mérito, requer total improcedência do auto de infração, por entender que o contribuinte do ICMS substituição tributária, que o recolhimento do ICMS substituição tributária é de responsabilidade do remetente, na qualidade de substituto tributário conforme protocolo 10/92 de bebidas frias. Essa empresa é uma distribuidora de bebidas, né?
e ela adquire essas bebidas, que chamam bebidas frias, né, que seria refrigerantes, água mineral, de outros estados. E, no caso em questão aqui, são 7 notas fiscais, dessas 7, 6 se referem a operações com bebidas frias, e 5 dessas notas fiscais estavam com um imposto retido por conta do remetente, né? Aqui já entrando, tentando ser mais objetivo, o que aconteceu aqui no caso? A empresa remetente, ela fez a conta pela nossa pauta fiscal. E ela aplicou o ICMS da ST sobre a pauta fiscal. Só que tem um artigo na pauta fiscal que diz que quando o valor da nota for superior a 80%, o valor da mercadoria for superior a 80% do valor que consta na pauta fiscal, você deve agregar 30% nesse valor da nota e cobrar o ICMS-ST abatendo a operação do crédito da operação original. Então, o que aconteceu? A empresa que seria responsável pelo recolhimento, que seria o remetente, no caso, efetuou, de fato, uma retenção menor do valor do imposto que deveria ser devido. Então, ao lançar essas notas fiscais no CITRAN, a própria empresa pediu essa selagem, né? Gerou uma diferença, uma pequena diferença com relação dessas notas fiscais, e por isso que foi cobrado esse imposto. E a empresa, ao todo tempo, argumenta que, na realidade, essa não seria de responsabilidade dela, e sim do remetente, né? Então, basicamente, o cerne da questão vai ser esse aqui, a nossa discussão. O julgador de primeira instância entende que não houve violação aos princípios constitucionais, muito menos cessamento ao direito de defesa, e que a impugnante em nenhum momento trouxe documentos que comprovassem o efetivo pagamento de ICMS, decidindo pela procedência do auto de infração. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde afirma que a julgadora de primeira instância desprezou as alegações do contribuinte, não tendo se manifestado sobre as notas fiscais apresentadas pela autuada, onde constam claramente os valores do ICMS-ST devidamente retidos e recolhidos pelo fornecedor remetente, reforçando o pedido de nulidade e improcedência da autuação. Reafirma que a responsabilidade por qualquer diferença de recolhimento a menor deveria ser direcionada ao fornecedor e não ao adquirente, por não ser este o responsável tributário da operação. O parecer da assessoria processual tributária opina por afastar a nulidade do julgamento singular, por entender que a julgadora singular, mesmo de forma resumida, se posicionou sobre a responsabilidade da autuada quanto à diferença de cobrança de ICMS-ST. E aqui ele cita até um trecho da própria decisão singular, né, nas folhas 56, né, em que ela fala da responsabilidade tributária, né, do adquirente em relação a essas compras, né, de matérias que seriam responsabilidade do remetente. Isso sugere, ao final, que o auto de infração seja julgado procedente, citando também o artigo 16 da nossa Lei 12.670, que fala que são responsáveis pelo pagamento do ICMS o contribuinte, o destinatário, no recebimento de mercadorias ou bens e na prestação de serviços cujo ICMS não tenha sido pago no todo ou em parte. Responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese que assumirá a condição de substituto tributário. Então, com base nisso, o parecerista também entendeu pela procedência do auto de infração. Senhores, de forma bem resumida, seria esse o relato e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, durante o relato do doutor Henrique, eu perdi por um pequeno tempo, espaço de tempo, a conexão, mas creio que não houve nenhum prejuízo, não. Assim, de linhas gerais, eu captei aqui, embora tenha perdido aqui um pequeno período aí da manifestação do relato. E, assim, inclusive a forma objetiva, como o doutor Henrique relatou, ajudou muito, né, a compreensão, porque, assim, se você for fazer toda a leitura das peças processuais, realmente ela acaba ficando um pouco cansativo, né, as várias argumentações, os aspectos peculiares, assim, e ele conseguiu, assim, expor de uma forma muito cristalina, muito objetiva, o objetivo essencial da discussão, né, essa diferença que está sendo cobrada, né, em virtude da retenção a menor pela empresa responsável
E aí há todo um questionamento da empresa autuada em relação a essa responsabilidade dela, só, mas essa responsabilidade não é minha, né? Se houve uma retenção a menor aí, não seria eu a pessoa responsável. E nesse sentido, como bem destacou aí o relator, o parecer, ele traz aqui disciplinamento legal em relação a essa possibilidade, a lei complementar 87/96, onde no artigo 5º ela diz que a lei pode atribuir a terceira responsabilidade pelo pagamento do imposto, tem um disciplinamento do nosso dispositivo legal, da Lei 2.670, do artigo 16, onde ele também discrimina que são responsáveis pelo pagamento do ICMS, contribuinte destinatário, no recebimento de mercadorias ou bens e na prestação de serviços cujo ICMS não tenha sido pago no todo ou em parte, né? Hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Tem também aqui uma arguição de nulidade do julgamento. Nesse ponto aqui eu vou fazer a leitura do parecer, que diz o seguinte: quanto ao argumento que a julgadora não se manifestou sobre as notas fiscais apresentadas pela autuada, onde constam claramente os valores do ICMS que são tributados, devidamente retidos e recolhidos pelo fornecedor remetente, bem como sua inscrição estadual, inscrição tributária, entendo que deve ser afastada, pois a julgadora singular, ainda que de forma resumida, se posicionou sobre tal arguição em folha 56. E aí ele transcreve aqui, onde, vou aqui fazer a leitura, para possa ser melhor fixado pelos senhores conselheiros, é o seguinte: aqui a transcrição do julgamento de primeira instância. Faço essa leitura, já que há uma arguição de nulidade por ausência de apreciação do tema, né? Então, diz o seguinte: oportuno trazemos a colação, ensinamento de Signo de Brito Machado, que afirma que a responsabilidade tributária está sempre ligada ao descumprimento do dever, isto é, a não prestação. É a sujeição de alguém à sanção. Tal sujeição geralmente é de quem tem o dever jurídico, mas também pode ser atribuída a quem não tem. O sentido da responsabilidade aqui tratado de respeito ao sentido estrito, isto é, a submissão de determinada pessoa, em virtude de disposição legal expressa, que não é o contribuinte, mas está vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco de exigir a prestação respectiva. Quando o recolhimento do imposto não ficou comprovado, cabendo assim ao contribuinte autuado o pagamento do ICMS. Houve a conduta infracional, o agente fiscal procedeu com a devida cautela, há suporte probatório. Então, como bem destacou o parecer, houve sem apreciação da arguição contribuinte. Tem outro aspecto aqui em que, no mérito, o parecer ele trata especificamente da nota fiscal 16.069.997, dizendo ainda que não houve a devida apuração desse imposto, né? Eu não vou aqui fazer toda a leitura, mas ele conclui que o valor desse diferencial de alíquota em relação a essa nota fiscal, a nota fiscal de venda do Smart Card, ela foi menor do que a devida. Mas ele, ao mesmo tempo que conclui nessa orientação, entende que não há como fazer esse lançamento complementar, porque a gente tem que se cingir ao que está no auto de infração. Em relação às notas fiscais restantes, apenas acrescento que houve um recolhimento parcial dessas mercadorias remetidas e a empresa deixou de selar as notas fiscais quando há entrada, somente o fez no ano de 2016, quanto ao valor, a própria empresa, em seu recurso, reconhece que os remetentes recolheram a menor valor do semestre de substituição tributária. E, nesse sentido, ele conclui pela procedência, caracterizando a situação como atraso de recolhimento, tendo em vista que já constavam as informações nos sistemas corporativos da Secretaria da Fazenda.
Então, em linhas gerais, são as considerações que eu teria a fazer no presente processo, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em debate. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, só para tentar deixar claro, assim, eu até não toquei nesse ponto dessa nota fiscal que o doutor Biratã falou, mas, na realidade, é uma nota fiscal que não é de bebidas, né? É um smart card, né? Que é uma nota fiscal que veio, o emitente é de São Paulo, e a empresa questiona que deveria ter sido aplicado um convênio que tem sobre produtos de informática, né? Que tem uma redução de base de cálculo de 58 e 82. E olhando em detalhe a nota fiscal, embora o valor da nota tenha o valor de R$50, essa nota foi cobrado somente R$5, né? Foi cobrado 10% dessa operação. Mas nas informações complementares, ele afirma que o valor do produto é R$295 e não 50. Então, por conta disso, o parecerista entendeu que se fosse cobrar efetivamente, mesmo que fosse a carga de 7, o valor daria superior a esse valor que está sendo cobrado, que na realidade só foi cobrado R$5. Em relação às outras notas fiscais, tem 6 notas fiscais da nossa, né? E a nossa ela é de Teresina, no Piauí, mas ela tem inscrição estadual aqui no estado do Ceará. Então, ela é contribuinte substituto do estado do Ceará. Então, toda essa conta foi considerado tudo que ela destacou no documento fiscal. Então, o auditor anexou aqui toda a metodologia de cálculo nota a nota, né, que a gente pode verificar que efetivamente foi considerado o crédito destacado das notas fiscais. E a outra nota fiscal é de água mineral de outra empresa, se eu não me engano, de Alagoas, né, que embora ela tenha destacado a nota fiscal, mas ela não tem inscrição estadual aqui com a gente, aqui no estado do Ceará, e nem anexou nenhum comprovante de GNRE. Então, foi feita a conta em cima da pauta mesmo e cobrada essa diferença, né? Então, em relação aos cálculos, eu estou bem tranquilo em relação à forma como foi feito, né? E reforçando, como o doutor Biratã falou, o que está sendo cobrado aqui é atraso de recolhimento e não falta de recolhimento, até com base na súmula do CONAT, né? Porque essas operações estão devidamente registradas no CITRAN. E parece que foi até o próprio contribuinte que fez esse lançamento, né, extemporaneamente, não foi na época. Ele até cita aqui, no caso, que na época da operação em 2012 o CITRAN ainda não estava em funcionamento, mas que em 2016 essas notas foram seladas e gerou essa diferença a pagar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, continua à disposição, senhores. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, o processo está em debate. A própria infração, né, Henrique, já foi pelo 123.1D, não é? Não foi pelo exatamente. Não, né? Já foi aquela penalidade. Já na forma da súmula, né? Isso. Perfeito. Senhores, estão prontos para Não, só fazer uma observação, presidente, que a empresa mencionou aqui um trecho do protocolo ICMS 1092, né, que trata dessa questão da substituição tributária. E aí ele deixa bem claro como que deve ser a fiscalização nos casos de descumprimento, né, na cláusula 12ª, deixa eu ver aqui as folhas, não tem folha, não está numerado, no recurso, que ele diz, no caso de não cumprimento das normas ou retenção estabelecidas neste protocolo, o contribuinte substituto responsável ficará sujeito às regras da legislação tributária do Estado. A fiscalização do estabelecimento responsável pela retenção poderá ser exercida indistintamente pelas unidades da federação, de acordo com o credenciamento prévio. Eu não sei se isso foi analisado, né, pelo julgamento e pelo parecer, mas eu queria colocar só um esclarecimento para o relator, se possível, mais alguém, como que a gente pode considerar isso? Porque já que o próprio convênio trata, né, de que a responsabilidade, no caso, tem que ser, e a fiscalização tem que se ater ao próprio contribuinte substituto, já que ele é o responsável pelo lançamento, né? E a empresa até menciona isso, e menciona que
a autuação foi verificada quando ela pediu a selagem, que deu como contribuinte destinatário responsável por esse imposto suplementar, vamos dizer, por esse recolhimento suplementar. E o julgamento e o parecer, pelo menos no que eu consegui verificar, trouxe a legislação estadual quando ele fala do responsável no caso do subsídio tributário, mas ele não tratou de forma pontual essa questão do protocolo. Só para a gente discutir. Presidente, eu entendo que esse assunto foi explorado aí, principalmente pelo parecer da assessoria tributária, né? O julgamento de primeira instância falou rapidamente sobre isso, da responsabilidade, né? Mas o parecer trouxe isso bem claro, né? No momento que ele traz a lei complementar e nossa própria lei, né? Que atribui a responsabilidade também ao adquirente, né? Então, o Estado tem essa prerrogativa de cobrar do adquirente, né? Que seria o responsável final, posso dizer assim, por essa operação, né? Se não houver o pagamento, foi considerado efetivamente o que foi pago lá pelo outro contribuinte, mas como houve uma diferença, a cobrança foi feita no contribuinte que está aqui. Poderia ter sido feito no outro? Poderia. Né? Em parte dessa operação, sim, os que teriam sido inscrição. Mas como não foi feito, ele também não exime a responsabilidade do adquirente. Entendo eu que essa digamos assim, esse questionamento foi atendido tanto no julgamento singular como está sendo discutido aqui agora no parecer que a Procuradoria também tratou sobre esse assunto. Obrigado, Henrique. Senhores, algum questionamento a mais? Posso colocar em votação? Todos estão aptos a votar? Existe uma preliminar nulidade, né? E também uma preliminar de correção à sujeição passiva, né? Com relação à nulidade, como se manifesta o doutor Henrique? Presidente, eu voto por afastar a nulidade, por entender que não houve cessamento ao direito de defesa, e os documentos trazidos nos autos são suficientes e a própria empresa se defendeu dos fatos. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Sigo o relator. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. E doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Henrique, com relação a sujeito passivo, que ele disse que não seria responsável tributário, tem que ser sobre o emitente não destinatário. Como vota? Presidente, eu também afasto com base no artigo 16 da Lei 12.670. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Sigo o relator, presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Doutor Alexandre? Também acompanho o relator, senhor presidente. Estão afastados preliminares. No mérito, como vota, doutor Henrique? Voto por receber o recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator. Doutora Neline? Com o relator, presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Voto com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, após afastar-se preliminar nulidade e ilegitimidade passiva, no mérito, resolve confirmar a decisão condenatória de primeira instância nos termos do parecer da douta PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, o processo seguinte é o processo de recurso 1.1601/2017, aí 2017-01568, da mesma empresa. Mas a conselheira relatora pediu sobrestamento por força maior. Então, eu vou sobrestar esse processo, certo? Ele retorna ainda no final do mês. A gente encaixa na pauta, tá certo? Gostaria de agradecer a todos pela colaboração, atenção, dedicação a esta Câmara. Já cobrimos toda a pauta de hoje, está encerrada, está aberta para assuntos gerais. Após hoje a conexão para mim estava horrível. A conexão estava horrível. Também para mim eu estou tratando.
Tá Para mim picotando também. muito a conexão. Cortou muito a fala do doutor